temos parada em nenhum. Esse texto, O Meio-Dia da Nova Era, de Bezerra de Menezes, ele faz uma alusão à transição planetária, que é um tema que vem sendo bastante discutido no meio espírita, nos meios espiritualistas também, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, porque tem muitos textos divulgados, a gente ter o senso crítico de saber o que está lendo também, para não misturar as coisas. E é uma coisa que Bezerra de Menezes fala muito nesse texto, o cuidado com a pureza da doutrina, porque há essa questão de inserir outras coisinhas no meio é intencional, justamente para a doutrina se perder nesse tempo, né? Nós temos várias literaturas que abordam esse tema, as principais que eu pesquisei, não consegui ler todas, porque tem vários livros, mas que eu sinto confiança em afirmar como uma boa leitura, a trilogia lançada por Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, que traz essa transição planetária, encerrando esses livros com o livro Perturbações Espirituais, que fala muito da intenção das trevas de impedir essa transição, que a gente vai falar mais tarde um pouquinho. E a gente também tem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que acaba abordando isso. Porque o Brasil, a missão do Brasil é de regenerar esses espíritos, dar uma chance para que os espíritos mais endurecidos possam se redimir antes de serem expulsos, né? Serem transferidos para outro planeta. Então, esse texto, feito no momento da comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, né? O nosso querido Bezerra de Menezes fala: naquele 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, raiou a madrugada de uma nova era. Então ele traz a chegada do Espiritismo, o momento em que se inicia esse processo. Nuvens borrascosas acumulavam-se no céu da cultura humana, tentando impedir que as claridades libertadoras do conhecimento chegassem às consciências humanas. Hoje a gente ainda vê um reflexo disso, né? Nós sabemos como se tem resistência ao esclarecimento, porque tem pessoas que se beneficiam do não esclarecimento, tá? Então a ignorância dá lucro a alguém. E até hoje nós temos esses espíritos que ficam repetindo experiências aqui na Terra e não aprendem. Então a gente vê muitas características ainda da época que o Cristo aqui estava entre nós, né? Então, no próprio divulgação do Espiritismo, a gente viu essa resistência, que inicialmente a gente viu as fases sendo descritas na Revista Espírita. Inicialmente era mais direta, atacavam, dizendo que era coisa do demônio, queimavam o livro em praça pública, e hoje ela é mais perigosa, ela é mais sutil, através dos seus próprios seguidores, que é lançado esse ataque, através da mediunidade, através da inspiração. Esses seres trevosos tentam, manipular nós que estamos dentro da doutrina, não só no que se refere a provocar dissensões, mas de inserir questões, inserir deturpações na própria teoria espírita, para que ela se perca nesse caminho. Então ele fala, 150 anos depois, no entanto, o Livro dos Espíritos transforma em pujante claridade, sinalizando o meio-dia dessa era nova. Então Bezerra traz o lançamento do Livro dos Espíritos como a madrugada da nova era, e traz o livro, os 150 anos, como esse meio-dia. Ele é mais otimista, né? A gente tem literaturas que falam que a gente ainda está na alvorada. Mas isso aí é uma questão de linguagem pura que os próprios espíritos fazem, que a gente que fica se pegando a termos, né? Porque esse é um processo lento, embora um processo sofrido, 1 século não é nada, 2 séculos não são nada, né? No momento da grande transição, por que passa o planeta terrestre, marchando para o mundo de regeneração, a palavra de Jesus, restaurada pelos espíritos imortais, alcança as mentes e os corações.
inaugurando o período de legítima fraternidade entre as criaturas. Isso é interessante. Nesse livro Perturbações Espirituais, de Manuel Flamengo de Miranda de Valdo Franco, ele fala muito de como várias vezes a igreja teve que se reformar, o cristianismo precisou se reformar por conta de que o homem deturpa muito o que Jesus veio ensinar, porque nós adaptamos ao nosso interesse os ensinamentos de Jesus. Então, muitas vezes pegamos um trecho para justificar atitudes que não tem nenhuma relação com o que é apregoado pelo Cristo, né? Então, ainda não foi logrado o grande mistério de alcançar os objetivos a que se destina esta obra incomparável. Então, o objetivo do Livro dos Espíritos ainda não foi alcançado, né? Nada obstante, já se pode afirmar que logrou produzir benefícios que se não esperavam naquela manhã ainda assinalada pelas últimas mensagens da Ivernia, quando a primavera perfumava Paris. A luta prossegue sem quartel, convidando os discípulos fiéis do Mestre incomparável à vigilância. Temos falado muito disso nas casas espíritas. Vigilância, ação e devotamento integral à causa da verdade. Muitas vezes nos perdemos com comezinhos pequenos, né, que podem intervir no nosso trabalho espiritual, que é o que ajuda tanta gente. Para quem está aqui dentro, se a gente for pensar nessa grandiosidade, nós mesmos podemos pensar o quanto a doutrina me ajudou na minha vida. Então imaginemos quem está em sofrimento, o Consolador, né? Quem é espírita não vai deixar de sofrer, quem é espírita não vai deixar de passar pelas tribulações, mas a gente consegue compreender melhor a doutrina trazida como esse Consolador prometido, porque a gente passa a entender que os desígnios de Deus todos existem para que possamos evoluir. Deus é um Pai amoroso que nos dá a oportunidade de cada dia mais nos aproximar da sua luminosidade, né? Então, o insígne codificador estabeleceu períodos vários por que passaria o pensamento espírita. Quem seria ele? O Allan Kardec, né? Eis-no, pois, alcançando o período de renovação social, quando o pensamento espírita interferirá na elaboração de leis justas para a sociedade equânime e feliz, quando a voz da mensagem dos espíritos se erguerá para profligar contra os hediondos crimes que a sociedade invigilante tenta legalizar, como o aborto, a eutanásia, pena de morte, que destrói a esperança. Os espíritos que continuamos ativos além da morte, ou seja, os espíritos desencarnados que estão trabalhando na erraticidade, sabemos que essas não são as soluções ideais, porque somente o amor, através da educação moral, conseguirá deter a onda de loucura que toma conta da Terra. E realmente nós estamos sentindo essa onda de loucura. Não será através da correção e das medidas punitivas que se poderão estabelecer diretrizes para uma sociedade harmônica pautada no dever. O crime, mesmo se tornado legal, permanece imoral, clamando por misericórdia e por justiça. Muitas vezes, o que a gente vê? As pessoas justificando que estão dentro da lei. Qual lei você segue? Não se pode servir a Deus em Mamon. Qual lei nós seguimos? Que lei é essa? Né? Claro que num estado que tem leis não devemos desobedecê-las, mas também não devemos usar da lei para justificar nossos atos imorais. O que falta no homem hoje, como nossa querida Isa estava falando, é a questão moral. Intelectual nós estamos tendo de graça, muita, até para justificar nossos erros, até para adaptar os códigos e leis a nós. Então, o nosso erro sempre é justificável, o do outro não, né? Então, erguei as vossas vozes, agir de consciência profundamente vinculada à imortalidade da alma. A partir do momento que nossa consciência se vincula à imortalidade, que a gente tem real consciência dessa imortalidade, a gente percebe o quão poucos são os valores materiais e quantos valores morais são preponderantes para a nossa existência, para a nossa evolução e para nós pararmos de sofrer. Então, deixar de sofrer não é ter um carro bom, não é ter uma casa com piscina. Deixar de sofrer é deixar de ter nossas limitações morais, porque a gente vive em harmonia com a espiritualidade, a gente vive com serenidade.
Isso é deixar de sofrer, né? Se a gente pensa numa existência única, não tem como a gente associar isso à espiritualidade. Então, se eu só vou viver essa vida, eu vou gozar de todos os privilégios que a matéria pode me oferecer. Então, nós apelamos para a sexualidade exacerbada, para o desrespeito ao outro, pela valorização do ter ao invés do ser. Mas a partir do momento que nós vivemos consciente da nossa imortalidade, nós partimos para a busca de nos melhorar. E é um processo sofrido, porque nós vamos ter consciência de como nós passamos muito tempo presos nos costumes do passado ainda, que precisamos superar, né? Então, a programação estabelecida para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto, onde se encontrava elaborada, e vós vestiste-a com as considerações hábeis e aplicáveis a esta atualidade. Este é o grande momento, filhos da alma. Não tergiverseis, deixando-vos seduzir pelo canto das sereias da ilusão. Fidelidade à doutrina é o que se nos impõe. Celebramos 150 anos da obra básica da codificação espírita. Nós temos que refletir muito nessa questão da fidelidade doutrinária. É um tema que nós temos bastante discutido e bastante defendido. Por quê? Né? Nós queremos coisas, nós os seres humanos, como nós estamos acostumados à diversão, a não levar as coisas muito a sério, então chega uma hora que a gente quer novidade, né? E como nós estudamos muito o espiritismo, fica parecendo que está tudo na mesmice, então nós temos que inventar novidade. Aí aparece novidade, e aí um lê, o outro lê e se propaga. Isso é um perigo, porque isso é programado. Se nós temos um mundo de transição, onde nós estamos buscando os irmãos mais trevosos para encarnar, para que eles tenham chance de se regenerar, para nos dizer, ó, não deu chance e me mandaram para cá, para esse mundo, né? Para que eles tenham a chance de se regenerar antes de serem expulsos. Imagine que eles têm consciência de que isso está acontecendo, então eles se reúnem para impedir esse processo. E para impedir que o cristianismo avance de forma mais pura, para impedir que o espiritismo avance também de forma mais pura. Por quê? Porque o espiritismo puro e simples tira o material, tira a fantasia, tira o místico e apresenta tudo como uma verdade nua e crua. Então não adianta a hipocrisia, que Jesus já combatia tanto, não adianta a aparência, né? Então é muito melhor para alguns médios e mais interessante para algumas pessoas trazer um aspecto mais místico, um aspecto diferente para o espiritismo, porque ele acha que é mais divertido, mais interessante, mas nós temos que ter muito cuidado ao que é a fidelidade doutrinária. Então ficamos muito cheios de discurso, muitas vezes nem nos aprofundamos no que realmente a doutrina traz em sua pureza. As obras básicas, as revistas espíritas de Allan Kardec trazem nua e crua a verdade espiritual, sem enfeitar nada, sem mistificar nada. Então nós precisamos nos focar nisso, simplificar isso, porque senão a gente está procurando mágica e a gente sabe que tudo vem da lei natural, né? Então não permitais que adições esdrúxulas sejam colocadas em forma de apêndice, que desviem os menos esclarecidos dos objetivos essenciais da doutrina. Ora, quantas vezes a pessoa chega para a doutrina, é nova na doutrina, ela procura alguém que tem experiência na doutrina. Então, o que vamos passar para essa pessoa é muito importante, não só no que se refere ao conceito, né? Ao conteúdo da doutrina, as definições, mas as atitudes dentro da própria casa espírita. Se a pessoa chega numa casa espírita que tem dissensões, maledicência, competição, ela vai achar que o espiritismo é isso. Então nós precisamos ser muito vigilantes no que a gente passa, no que a gente produz dentro da casa espírita e no que a gente lê, que a gente interpreta, que a gente debate. Kardec é o embaixador dos céus, até este momento o insuperável discípulo do mestre de todos nós, que soube doar vida, olvidando-se de si mesmo para que a doutrina espírita fosse apresentada
incorruptível e alcançasse este período sem sofrer qualquer mutilação por parte do conhecimento científico ou das grandes conquistas de tecnologia. No aspecto religioso, especialmente, oferece-nos na evocação do Mestre de Nazaré, que traz para as ruas das aldeias, das cidades, das metrópoles e das megalópolis o amor, como fez naqueles recuados dias da Galileia e de Jerusalém, a fim de poder caminhar com todos e conduzi-los não mais ao Calvário, e sim à gloriosa ressurreição. Sedes fiéis, permanecendo profundamente vinculados ao Espírito do Espiritismo, como recebeste dos imortais através do pré-claro codificador. Então ele deixa claro o texto inteiro da necessidade de voltarmos às fontes originais, a necessidade de voltarmos ao que o Kardec trouxe. A gente não pode eu ouço alguns argumentos assim, você vai cair aqui de Kardec? Não, né? A gente começa a querer mudar algo que te incomoda, algo que sua ideia é diferente, então você pode transformar. Não é assim, né? Suplicando ao Mestre que nos abençoe sempre em nome dos companheiros, hoje espíritos espíritas, que estão participando deste e dos próximos ágapes, abraça-vos paternalmente o servidor humilde de sempre, que é o Bezerra de Menezes. E o que é interessante é que essa trilogia de Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Franco, eu não consegui ler todos os livros, porque eu leio muito num aplicativo, num leitor de livro, né? Eu compro o e-book e ele não tem todos os textos disponíveis, né? E aí para achar rapidamente não foi possível. Mas esse livro Perturbações Espirituais, eu sempre gostei muito de Manuel Filomeno de Miranda. Eu gosto do estilo literário também. Ele traz uma continuidade muito forte do estilo de André Luiz, né? Aquele senso de pesquisa. É um livro romanceado, mas que traz muita informação. Eu costumo pegar as partes mais importantes do livro, grifar e copiar em temas, né? Eu tenho um arquivo de temas. E Manuel Filomeno, o livro fica todo marcado, né? E nesse livro, ele vem até a Terra para trabalhar nos centros espíritas, para proteger o espiritismo dessas falanges que tentam destruí-lo, que vão diretamente nos dirigentes. Os principais vítimas são os dirigentes e os médicos, né? Mas os dirigentes são muito atacados. E quem é que está lá acompanhando o trabalho e dirigindo o trabalho? O nosso Bezerra de Menezes. Então existe alguns esclarecimentos que Bezerra de Menezes traz acerca de nossa sociedade espírita, que é impressionante. Então é um livro que vale a pena ler. E eu trouxe um texto de Joana de Ângeles chamado de A Grande Transição. Existem muitos livros interessantes sobre a transição planetária, muitos textos na internet, muitas palestras. Eu vi muitas palestras interessantes de Haroldo Dutra Dias. Tem muitos palestrantes que falam disso o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência dessa transformação que nosso planeta está passando, porque é um momento super difícil para quem está se dedicando à reforma íntima, a fazer o seu melhor. Porque os chamamentos dessa ilusão do material são muito altas e a gente, se não tomar cuidado, entra num vazio de alma muito grande. Por isso que os índices de depressão, de suicídio são altíssimos. E nós precisamos que o Consolador trabalhe na sua essência para ele ser realmente o Consolador. Então, como vamos passar por essa angústia, passar por tudo isso? Que às vezes tem indivíduos que vão pensar assim, poxa, eu tenho casa para morar, eu tenho comida, eu tenho emprego, mas eu estou sentindo essa angústia o tempo todo, esse vazio de alma o tempo todo. Então, se a pessoa não tem sustentação, ela entra realmente lá no fundo do poço. E é o que esses espíritos querem, através do pensamento, levar para a negatividade, né? Então, nesse texto, Joana de Ângeles fala assim: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na estrutura física e atmosférica, que a gente vê através das tragédias, né? Ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade,
estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade.